Quando tudo perde o sentido. Você já teve a sensação de que nada disso importa? Que tudo que você faz é apenas uma distração antes do fim? Talvez essa pergunta tenha te atravessado numa madrugada silenciosa, ou em meio a uma multidão barulhenta, onde todo mundo parece saber para onde está indo, menos você. O vazio, quando chega, não bate na porta, ele entra, invade e se instala em silêncio. Você até tenta fingir que está tudo bem, sorrir, trabalhar, produzir, mas por dentro está tudo cinza. E o mais assustador não é o sofrimento, é a indiferença da existência. Acordar, comer, trabalhar, dormir, repetir. Para quê? Essa é a pergunta que, se feita com sinceridade, pode desmoronar um mundo inteiro por dentro. A maioria das pessoas não quer olhar para isso. Fogem, bebem, compram, correm. Mas você não. Se você está aqui lendo isso, é porque você teve a coragem de encarar o buraco. E eu preciso te dizer uma verdade que vai doer. O mundo não se importa com o seu vazio, nem a sociedade, nem a religião institucionalizada, nem a política, nem os gurus da internet. A vida segue, fria, impessoal, rápida demais para quem está paralisado. Mas então vem a pergunta: se a vida realmente não tem sentido nenhum, por que continuar? Essa não é uma pergunta filosófica, é uma pergunta íntima, pessoal, quase perigosa. E é aí que entram os poucos que ousaram mergulhar nessa escuridão. Nietzsche, Camus, Sartre, Kierkegaard. Eles não estavam tentando te convencer de uma ideia. Eles estavam lutando para sobreviver a essa pergunta. O niilismo. Quando tudo é nada. Nietzsche foi talvez o primeiro a encarar de frente esse colapso de sentido. Quando ele disse, Deus está morto, ele não estava comemorando. Estava lamentando. O que ele queria dizer era: o mundo moderno matou os antigos pilares que sustentavam o sentido da vida. Religião, moral, verdade absoluta. E no lugar disso, ficou o vazio. O niilismo é isso, a constatação de que nada tem um valor objetivo, nada tem um propósito universal, nada tem garantias, e isso por si só é uma sentença de morte para muitos. Nietzsche sentia esse peso. Mas ele não parou aí. Ele propôs a vontade de poder, a ideia de que, já que o universo não te oferece sentido, você precisa criar o seu. E não de forma leve, mas com força, com afirmação, com intensidade. Mas, e se você simplesmente não consegue? O absurdismo. O confronto entre desejo e realidade. Albert Camus foi direto ao ponto. A vida é absurda. Absurda porque nós, humanos, desejamos desesperadamente sentido, mas vivemos em um universo que não nos oferece nenhum. Essa contradição, esse confronto entre a fome por propósito e o silêncio do mundo, é o que ele chama de absurdo. E a resposta de Camus foi chocante. Não se deve fugir disso. Não se deve buscar mentiras reconfortantes. Deve-se abraçar o absurdo e viver mesmo assim. A vida não precisa fazer sentido para ser vivida com intensidade. O desafio, segundo ele, não é encontrar sentido, é criar liberdade mesmo na falta dele. Camus termina seu ensaio, O Mito de Sísifo, com uma frase inquietante. É preciso imaginar Sísifo feliz, mesmo empurrando a mesma pedra, todo dia, montanha acima. É preciso imaginá-lo feliz. Você consegue? Quando o vazio vira parte de você. Talvez você esteja num ponto da vida em que tudo parece suspenso. Relacionamentos vazios, trampo que não faz sentido, uma rotina que te suga em silêncio. E o pior, um coração que não sente mais nada. É nesse momento que o vazio se instala não apenas ao redor, mas dentro. Você olha para o espelho e mal se reconhece. Você se pergunta como chegou aqui. Você pensa que talvez, só talvez, ninguém nunca vai entender. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você não está sozinho. Milhões de pessoas estão quebradas por dentro. Apenas não demonstram. Estão sorrindo com o rosto, mas gritando com a alma. E o motivo é simples. Fomos ensinados a esconder a dor, a evitar perguntas profundas, a não falar sobre o que realmente importa. Mas existe força em encarar esse abismo. Existe poder em perguntar: o que fazer quando nada faz sentido? E se eu te disser que é exatamente nesse ponto
quando tudo desmorona, quando não sobra nada, que algo novo pode surgir. Não da religião, não da ciência, não de um livro de autoajuda, mas de dentro de você. O despertar no meio do caos. Quando tudo perde o sentido, é aí que começa a verdadeira liberdade. Mas ninguém te conta o quanto isso pode doer. Depois que o chão some, que as certezas evaporam e que o silêncio grita mais alto que qualquer barulho, só resta você, sozinho, num bere, diante de um espelho existencial que não perdoa. É nesse exato ponto que surge a possibilidade de algo diferente. Não uma resposta fácil, não uma salvação pronta, mas uma chance, uma fagulha, um recomeço silencioso. Jean-Paul Sartre, um dos pilares do existencialismo, dizia que o ser humano está condenado a ser livre. Condenado. Porque essa liberdade radical não é confortável, ela assusta. Você não tem um roteiro, não há manual de instruções, não existe um destino esperando por você. A existência vem antes da essência. Você nasce primeiro, depois escolhe quem vai ser. Só que ninguém te prepara para isso. Desde pequeno te colocam em caixinhas, te empurram um nome, uma religião, um caminho de sucesso. E quando você começa a questionar, vem o incômodo, a culpa, a dúvida, o medo. Mas o existencialismo te diz algo brutalmente libertador. Não existe caminho certo, só existe o seu. E se isso parece assustador, é porque é mesmo. A liberdade tem um preço, e ele se chama responsabilidade. Você é responsável por tudo o que faz com o nada que te deram. A coragem de ser Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, viu o inferno de perto. E mesmo assim, descobriu algo profundo. É possível encontrar propósito, mesmo no sofrimento, mas não um propósito dado por alguém, um propósito assumido. Ele dizia que quem tem um porquê suporta qualquer como, mas esse porquê não cai do céu. Ele nasce do confronto com o caos. E talvez seja isso que você esteja vivendo agora. Um confronto. Você olha para o mundo e não encontra um único motivo que justifique tanto peso, tanta dor, tanta repetição sem alma. Você já tentou se distrair, já tentou se encaixar, já tentou seguir fórmulas, mas o buraco continua ali, aberto, silencioso, vivo. E eu te digo, talvez ele nunca suma, mas talvez ele possa se transformar em algo diferente, em força, em presença, em verdade, porque tem algo que ninguém pode tirar de você, a capacidade de olhar para o nada e dizer sim mesmo assim. A vida não é um enigma para ser resolvido. Kierkegaard dizia que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser vivida. E isso muda tudo. Não existe um sentido final esperando por você no final da estrada. Não há um prêmio por bom comportamento. Não há garantias. Mas existe um agora. Um instante. E nesse instante, você pode escolher. Continuar tentando tapar o vazio com distrações? Ou mergulhar nele com coragem para descobrir o que pode nascer de lá? Porque a verdade é essa. O sentido não está pronto. O sentido é construído. E só pode ser construído por você. Não importa se você está quebrado, cansado, confuso. Aliás, talvez seja exatamente por isso que você esteja pronto. Pronto para viver de forma diferente. Com mais presença. Com mais verdade. Com mais você. A virada começa no silêncio. Tem um tipo de transformação que só acontece quando ninguém está vendo. Quando você, sozinho, sentado na beira da cama, encara o vazio sem fugir. Ali começa a virada. Ali nasce a força real. Não a força de quem venceu tudo, mas a força de quem se recusa a desistir. Você pode estar na sua pior fase. Pode ter perdido o brilho, o foco, a direção. Mas se você chegou até aqui, lendo isso, sentindo isso, é porque ainda existe algo em você que não se rendeu. E esse algo é tudo o que você precisa agora. Quando nada faz sentido, faça você o sentido. Você não veio até aqui por acaso. Se tudo parece escuro, talvez você seja a luz que está faltando. Chega um ponto em que você não quer mais respostas prontas, porque percebeu que nenhuma delas consegue tocar no vazio que você sente, porque entendeu que ninguém fora de você pode preencher aquilo que falta dentro. E aí, de repente, no meio desse silêncio insuportável, nasce uma semente. Frágil, quase invisível,
mas viva. É o nascimento de um novo tipo de força. Não a força arrogante de quem acha que domina tudo, mas a força humilde de quem reconhece o vazio e, mesmo assim, decide caminhar. E esse é um dos maiores segredos da vida. O sentido não está lá fora. Ele está em como você escolhe viver, mesmo sem sentido. Escolhas que curam. Você pode acordar amanhã e tudo continuar igual. Os mesmos problemas, as mesmas perguntas sem resposta, o mesmo aperto no peito. Mas existe algo que pode mudar tudo, mesmo sem mudar nada. A sua atitude diante disso. Você pode escolher viver com mais presença, falar menos e sentir mais, buscar menos e ser mais. Você pode começar pequeno, tomar um café olhando pela janela com atenção, escutar alguém de verdade sem pressa, escrever o que sente sem se julgar, dizer não onde sempre disse sim, escolher algo que te represente, mesmo que ninguém entenda. Esses pequenos atos, esses gestos silenciosos, são como fios invisíveis costurando novamente o seu sentido de estar aqui. E aos poucos, sem perceber, você deixa de buscar o grande propósito e começa a viver com propósito. Você não está quebrado, está despertando. Se você sente que está no limite, que o mundo perdeu a cor, que nada mais faz sentido, talvez você não esteja quebrado. Talvez esteja acordando. Acordando para o fato de que o mundo te ensinou a ser máquina, te ensinou a correr, a produzir, a vencer, mas nunca te ensinou a sentir. E agora que você sente, tudo parece demais, porque você está vendo pela primeira vez sem os filtros. Está sentindo a dor de estar vivo, mas também o poder de estar presente. Não subestime isso, porque a maioria das pessoas passa a vida inteira anestesiada. Você não. Você está aqui, sentindo, pensando, respirando fundo, tentando entender onde tudo isso vai dar. Isso é raro, isso é bonito, isso é humano. A última frase que pode mudar tudo. Talvez nada mude amanhã, talvez tudo continue igual. Mas se você conseguir se permitir existir do seu jeito, já é uma revolução, não para o mundo, mas para você. Porque no fim, o sentido não está no que você conquista, acumula ou entende. O sentido está em viver com verdade, mesmo sem mapa, em andar com os pés no chão, mesmo sem destino, em amar, mesmo quando o coração ainda está ferido, em respirar, mesmo quando o peito aperta. A vida não precisa fazer sentido para ser vivida. Ela só precisa ser vivida com consciência. E talvez, só talvez, o verdadeiro sentido da vida não esteja em entender, mas em sentir, amar e ser. Se isso tocou em algo dentro de você, se essa jornada fez sentido, mesmo num mundo que não faz, então não deixe isso morrer aqui. Deixe um comentário dizendo: eu escolho viver com verdade. Se inscreva no canal, ative o sino e compartilhe esse vídeo com alguém que também está procurando sentido. Você não está sozinho. E isso já muda tudo.